um dos assuntos, se não o assunto mais importante para todos os brasileiros. Economia, ou seja, o nosso rico dinheirinho, pessoal. Olha só o que aconteceu. Se você não está sabendo, eu vou explicar aqui para você da forma simples para todo mundo entender, que é a forma, se eu entendi, todo mundo vai entender, tá bom? Bom, você está vendo aí, não sei se você está vendo, o Lula, presidente do Brasil, está comprando, né? Está brigando com o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. Exatamente. Desde quando o Lula assumiu a presidência do Brasil, ele está falando acerca da alta taxa de juros. Exatamente. Se você não sabe, nós temos a taxa básica de juros aqui no Brasil, que se manteve, certo? Em 13,75% ao ano, certo? O que acontece? A taxa de juros, uma taxa de juros alta, como nós estamos tendo aqui no Brasil, ela ajuda a controlar a inflação do país. Então a nossa inflação está alta, então o Banco Central aqui coloca uma taxa de juros também alta para tentar combater aí essa inflação, né? Então, por exemplo, isso é ruim para a economia, certo? Mas não é porque o presidente do Banco Central é um sádico, é um monstro, ele não quer que a economia ande do país. Isso já vem, de tempos e tempos e tempos, isso já vem de muito tempo. Então, assim, o Lula está falando, né, acerca dessa alta taxa de juros, comprando essa briga com o Banco Central, certo? Mas será realmente que o presidente do Brasil ele quer diminuir a taxa de juros, ou é bom para o seu governo? Vamos ver isso aqui, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo para você entender. Eu vou te explicar mais ainda essa questão da taxa de juros, tá? Fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação, são sempre 8 minutinhos. Opa, tô repetindo tudo. Deixa aqui o seu Ahavte. Ahavte significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais a divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês que deixam aí o Ahavte. E também curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico aí do zero a partir de um método israelense, primeiro link da descrição estão todas as informações, tudo que você precisa saber para começar o seu curso de hebraico. Bom, pessoal, essa questão de... eu já ouvi vários economistas aqui, né? Sigo vários economistas falando, e a forma que eu entendi, que eu queria passar aqui para vocês é a seguinte: inflação é o quanto o nosso dinheiro perde de poder de compra. Então, se a inflação foi, vamos dizer, 6% no ano passado, o nosso dinheiro perdeu 6%, certo? Então, assim, as coisas estão aumentando, todo mundo está vendo aí no mercado, tudo está aumentando, tudo está muito caro. Aí, o aumento da taxa de juros é um mecanismo, certo, que o Banco Central tem para diminuir aí a inflação. Só que o problema é que isso não é bom para o país. Então, por exemplo, os investimentos na Bolsa de Valores, sabe aquelas empresas que estão na Bolsa de Valores? Elas caem. Os investimentos em fundos imobiliários, que é uma outra classe de investimentos, onde aos fundos ali você coloca dinheiro e você recebe ali dividendo mensal desse fundo, né? Muitos usam aí o fundo imobiliário como uma opção de comprar uma casa e alugar, né? Porque o fundo imobiliário, até o presente momento, não tem imposto de renda. Se você compra uma casa, você tem que pagar imposto de renda sobre aquele aluguel. Então, os fundos estão caindo. E a renda fixa, que são os famosos CDBs, CDBs, LCI, LCA, que são os empréstimos de pessoas físicas que fazem para bancos, e os bancos assim emprestarem esse dinheiro para terceiros, financeiras, enfim, eles ficam mais atrativos. Então, assim, os investimentos de renda fixa,
eles ficam mais atrativos porque a taxa Selic, né, que é uma taxa aí que controla aí essa questão, fica mais atrativa do que você investir na renda variável. Então, assim, o dinheiro ele para de rodar, as pessoas param de pedir empréstimo. Então, por exemplo, se você fizer uma simulação agora no seu banco, você vai ver que a taxa de juros, eu fiz agora aqui em um banco determinado, está 3 ponto alguma coisa ao mês. 3 ponto alguma coisa ao mês. É muita coisa, pessoal. Ao mês é muita coisa. Eu acabei de olhar também o limite do cheque especial, né? 8% ao mês. 8% ao mês. Então, assim, é complicado as pessoas para pegar dinheiro, para investir, para, enfim, tentar abrir alguma coisa. É complicado, o dinheiro não anda. Mas, assim, por que a taxa de juros, por que o Banco Central não diminui essa taxa de juros? Por causa de vários fatores, né? E um deles, né, alguns economistas dizem, foi que lá atrás, lembra quando teve a questão do convite, certo? E o governo injetou muito dinheiro, né, fazendo os auxílios, tal. Não só aqui no Brasil, pessoal. Se você olhar Estados Unidos da América, Estados Unidos está num aumento aí da taxa de juros de mais de 5%. Mais de 5%. Isso é inédito. Inédito não, porque já aconteceu no passado nos Estados Unidos. Então, não é só no Brasil, né? Vários países estão enfrentando uma inflação alta, e para a inflação alta, o mecanismo para baixar a inflação é justamente aumentar a taxa de juros do país, certo? Então, espero que você tenha conseguido entender. E assim, Então, assim, o presidente Lula, ele fica rebatendo aí o Banco Central pela taxa de juros, só que não é tão simples assim baixar a taxa de juros, né? Existem vários problemas dentro do governo ou dos governos que não é simples baixar a taxa de juros, porque não é aquelas varinhas de condão de uma princesa, de uma fada, que baixando a taxa de juros tudo se resolve. Não. O negócio é estrutural do governo, certo? Então, realmente, vamos continuar acompanhando aqui a taxa básica de juros. Para investimento em renda fixa, quem tem um dinheirinho aí é bom, porque você consegue aí bater a inflação do ano, certo? Mas vamos continuar acompanhando, pessoal. A economia aí, com certeza, é uma das pernas aí do país, né? Se a economia não tá bem, realmente é um grande problema, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa o seu ahavte significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais. Te vejo no próximo vídeo. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.